Bem-vinda, Silvia, bem-vinda e obrigada por teres aceito este convite de vir conversar connosco para as Pref Talks. Hoje vamos falar muito sobre o que é isto de segurança psicológica, mas antes de começarmos com as nossas perguntas e entrarmos mesmo no tema, até para a nossa comunidade poder conhecer, eu gostaria muito que falasse um bocadinho de ti, do teu percurso, que obviamente eu conheci-te num contexto de uma conferência e também gostava que partilhasse um bocadinho aqui o teu percurso também académico e também profissional. Pode ser? Claro, em primeiro lugar, só dizer que é um prazer estar aqui convosco e contigo em particular, não é? A falar sobre temas que são muito importantes para mim e para nós. Portanto, eu sou psicóloga, em primeiro lugar, com formação na área organizacional e do trabalho, e depois fiz, de facto, o meu mestrado e depois, mais tarde, o meu doutoramento, também nessa área, mas vim-me especializar nas questões relacionadas com a segurança no trabalho e promoção da saúde no trabalho. E nos últimos anos, em termos de investigação, de facto, tem sido as áreas em que eu tenho colaborado mais, estudado mais, também trabalhado com empresas, mas também com colegas de outras universidades, dando sempre contributos para as questões relacionadas mais com a segurança física, mas também para aspectos relacionados com o bem-estar psicológico, em projetos muito diversos. Mas também sou como docente universitária, que é o meu principal, na verdade, o meu principal papel, onde também dou aulas e onde tenho 2 unidades curriculares onde posso abordar alguns temas relacionados com o bem-estar e saúde no trabalho e pronto, e outras responsabilidades académicas. E por isso és uma apaixonada pelo tema, do ponto de vista quer científico, quer do ponto de vista também de ensinar outros e preparar profissionais para trabalhar nesta área, exatamente. Olha, começámos por perguntar um bocadinho este conceito. Da minha experiência, quando às vezes em contextos organizacionais abordamos este tema da segurança psicológica, e obviamente aqui era interessante vermos o que é isto de segurança, como estavas a falar, que é de facto um conceito que tu tens trabalhado aprofundadamente, do ponto de vista académico e científico, mas fala-se muito hoje em dia de segurança psicológica, e eu gostava de te ouvir um bocadinho a organizarmos estes conceitos, não é? Para nós percebermos exatamente o que é que estamos a falar, e das diferentes abordagens ou diferentes conceitos que existem neste momento, e que será interessante aqui partilharmos. Uhum. Pronto, a segurança psicológica é um conceito muito específico, porque remete essencialmente para a percepção que nós temos de que existe um ambiente de trabalho no qual nos podemos expressar de forma livre, onde podemos admitir erros, onde podemos colocar perguntas, sem termos receio de aí advir consequências negativas para nós, não é? Portanto, a definição técnica remete muito para nós percepcionarmos que podemos assumir riscos de natureza interpessoal, mas eu diria que a essência mesmo é a pessoa sentir que é seguro ser espontâneo, ser sincero, seja em relação a dúvidas, seja em relação a sugestões que gostaria de fazer, seja em relação a erros. Portanto, eu diria que essa é a natureza principal da segurança psicológica. Portanto, tem uma componente psicológica, não é? Naturalmente, como o próprio nome indica, e remete para um aspecto muito específico, não é? Daquilo que é o nosso ambiente de trabalho e de que forma é que o nosso ambiente de trabalho contribui para o nosso bem-estar psicológico. A este nível mais das relações interpessoais, da comunicação, e da forma como conseguimos ter relações de colaboração e cooperação, onde podemos sermos nós mesmos, sinceros, espontâneos, de uma forma saudável. A outra segurança que eu mencionava há pouco, que eu estudei e tenho vindo a estudar nos últimos anos também, remete mais para a componente física, e normalmente o que se chama o clima de segurança está muito associado à forma como uma organização valoriza a segurança, pensando nos seus valores, nas suas práticas, nos seus procedimentos, que permitem, por um lado, prevenir os acidentes de trabalho, por outro lado, né, contribuir para a segurança física dos trabalhadores. E, portanto, só aí temos logo a diferença na natureza dos conceitos. Mas é fácil baralharmos, não é? Ou seja, até porque este conceito de segurança psicológica tem sido muito promovido até pela Amy Edmondson, que é da Harvard Business School, não é? Ou seja, tem muito a ver com correntes muito mais de liderança e de escolas de gestão, e enquanto que se calhar a corrente mais de investigação na área da segurança e saúde no trabalho, obviamente aqui há várias disciplinas que contribuem, mas sem dúvida a psicologia também tem feito aqui um contributo. Eu gostava de perguntar então um bocadinho estes 2 aspectos, ou seja, quando estás de facto a investigar no âmbito da segurança e estamos a falar de uma componente física, também em que ponto é que ela de facto tem impacto
nestas questões de saúde e bem-estar, no próprio colaborador, na sua produtividade, no seu desempenho. As questões da segurança também são importantes, não é? E nós podemos aqui Uhum, considerar que existe um impacto também do ponto de vista uhum, não só individual, mas depois para a organização. uhum, uhum. Não, agora estás a pensar na segurança física, é isso? Agora estou a passar na segurança física e depois já Sim, sim, voltando um sim, bocadinho à parte mais psicológica, sim, que sim, sim, obviamente aí, como disseste e bem, não é? Esta questão, sim, tudo que sim, tem a ver com a colaboração, de eu sentir-me sim, parte integrante, de me sentir sim. respeitada, etc. Obviamente nós sabemos que também vai ter impacto. Mas agora falando também um bocadinho de toda a investigação que tu tens feito, um, a segurança em si, que no fundo nós podemos dizer que é a proteção de saúde, não é? Ou seja, é Sim. garantir que há aqui procedimentos, processos que garantam a proteção da saúde. Em que é que contribui? O que é que tu tens vindo a investigar e a descobrir sobre a importância da segurança física nas organizações? Sim, pronto, os meus contributos até foram mais no sentido de compreender os fatores que contribuem para que as pessoas, para que os colaboradores e para que as equipas, não é, tenham comportamentos seguros. Portanto, eu tenho que estar mais no lado dos fatores que permitem compreender, e quando se fala do clima de segurança, precisamente está-se a falar do ambiente de trabalho, e também das práticas que as organizações têm no que diz respeito à segurança e do comportamento das chefias, etc., e também as próprias atitudes do indivíduo, não é? Que vão ter um papel importante na sua motivação para ter atos seguros, nos seus conhecimentos sobre segurança, porque depois estão associados aos seus comportamentos que podem ou não evitar um acidente de trabalho. Eu tenho estado a estudar mais desse ponto de vista, mas por Uhum. acaso tive um projeto em que também, já que há uns anos, vimos o que é que acontece depois, não é? Ou seja, se estamos num ambiente de trabalho onde há acidentes de trabalho com regularidade, quais são as consequências, não é? E as consequências são extremamente variadas. Ao nível do indivíduo, temos naturalmente o sofrimento que advém, não, mas que não é só físico, nós costumamos realçar o físico, mas o psicológico é muito forte, até porque há pessoas que desenvolvem o que se chama stress pós-traumático depois de terem tido um acidente de trabalho. Temos também o impacto nos colegas, que às vezes é desvalorizado, e nós temos um estudo em que vimos, por exemplo, que o próprio stress pós-traumático era superior nas testemunhas, nos colegas de equipa, do que na própria vítima. Uhum. E portanto vinham também a ter sofrimento psicológico derivado ao acidente de trabalho. Também sabemos que tem impacto, obviamente, na empresa, ao nível afeta necessariamente financeiramente a empresa, de várias formas diferentes, e também fora da empresa, não é? Afeta a família do colaborador, e também tem um impacto maior. Mas um aspecto que às vezes é desvalorizado, mas que é muito importante, é a questão na possibilidade de atrair e reter talento, porque a maior parte das pessoas tem uma abordagem protetora em relação à sua saúde e, portanto, se sabem que numa organização, por exemplo, há acidentes de trabalho com alguma frequência, obviamente não vão ter tanta vontade de trabalhar para essa organização. Tal como os que lá estão podem querer sair quando podem ter alternativas no mercado de trabalho, precisamente para se protegerem e para irem para um momento mais saudável. Quando isso não é possível, também há outra consequência para as empresas que é importante, que é, há trabalhadores que têm que optar pelo absentismo, que nem sempre é involuntário, não é que seria a baixa, mas que muitas vezes é voluntário, ou seja, a pessoa vê a falta como a única forma de se proteger em relação aos riscos que encontra no seu trabalho. Uhum. E, portanto, há uma série de consequências. Sem dúvida. O que eu acho que às vezes se lê, e também nós eventualmente temos consciência, é que eu acho que há aqui um progresso do ponto de vista de práticas de segurança e políticas de segurança, que de facto é notório, ou seja, as organizações estão mais seguras, na verdade, portanto, tornaram-se mais seguras, a legislação também teve o seu peso. Hum, Agora, começa-se a falar mais desta componente psicológica e daí este tema, não é? E este conceito de ser agora tão popular como a segurança psicológica. Achas que de facto, ou seja, o que está a acontecer é que estas questões mais de natureza psicológica também são importantes, por exemplo, para aquilo que estavas a dizer, reter o talento, criar condições para as pessoas conseguirem de facto sentir-se seguras do ponto de vista psicológico na sua equipa, conseguirem contribuir, conseguirem errar, conseguiram pedir ajuda. Sentes que essa componente agora também para a retenção do talento e para a capacidade, digamos assim, de nutrir esse talento dentro das organizações é importante também, por isso este Sim, tema não é desvalorizar, obviamente é um conceito diferente, com uma sim. componente muito psicológica e da experiência do colaborador, mas também tem impacto? Tem imensos impactos, tem impacto a esse nível, porque de facto, de um ponto de vista daquilo que é procurado
principalmente agora podemos dizer mesmo pela nova geração, mas também eu diria por todos nós, são ambientes de trabalho em que a pessoa se vai sentir confortável, vai sentir que pode fazer o seu trabalho da maneira que acha que deve fazer e ter a tal sinceridade e espontaneidade e em que é valorizado, porque a segurança psicológica também está muito associada à percepção que nós temos, não é? Que há uma preocupação connosco, a ideia do care, portanto, isso por um lado, e que a nossa opinião conta também. E portanto eu acho que a maior parte das pessoas quando procuram um local para trabalhar, procuram um local com estas características e portanto isso pode funcionar quando existe, não é? Uma forma de atrair mais pessoas e de mais talento. Mas já agora aproveito para realçar outras consequências positivas, não é? Porque as consequências primeiras que foram estudadas foram relacionadas com a natureza do trabalho, não é? Nós sabemos que quando há maior segurança psicológica as pessoas podem ser mais criativas, podem mais facilmente inovar, simultaneamente mais proativas, portanto quando surge um problema ou um desafio, em vez de ficar com uma atitude passiva, procurar uma solução. Também sabemos que, por exemplo, por ligação com o tema anterior, que a aprendizagem com o erro, e também isso aplica na área da segurança, digamos que relacionada com acidentes, é facilitada quando existe segurança psicológica. Nós só podemos aprender com o erro e evitar que o erro se repita quando estamos num ambiente que permite expressar o erro, analisar o erro sem a mera culpabilização e um pouco uma abordagem menos, digamos, positiva da oportunidade, não é? Porque os erros são quase impossíveis de evitar, mas de forma geral, principalmente quando ocorrem a primeira vez. Portanto, o que nós temos de procurar é que ele não se repita, não é? E, portanto, por exemplo, ao nível da segurança, há um estudo que mostra que se consegue, havendo segurança psicológica, quase que evitar que ocorram 40% de incidentes. Não são propriamente acidentes de trabalho, mas incidentes que são aqueles que antecedem os acidentes. E, portanto, é um aspecto psicológico que tem uma grande diversidade de impactos que não se limitam apenas à pessoa sentir-se bem. Porque, obviamente, exatamente, não tem só a ver com questões ligadas à percepção, à satisfação, ao engagement. Materializa-se. Tem questões também físicas e impactos concretos, não é? Do ponto de vista daquilo que acontece na organização. E agora perguntava-te um bocadinho, ou seja, como é que as organizações podem de facto promover esta segurança psicológica? E obviamente há aqui um trabalho cultural, não é? Há questões também muito ligadas à cultura da organização, mas se isto é preciso um grande investimento ou não. Às vezes nós temos esta ideia de que só organizações muito grandes é que podem se dar ao luxo, não é? De trabalhar estas questões. Então a pergunta é um bocadinho isso, ou seja, primeiro, o que é que as organizações podem fazer para trabalhar este construto, não é? E investir em criar estas condições de segurança psicológica dos seus colaboradores, e se isto implica um investimento financeiro ou não, ou como é que ele pode ser feito. Pronto, é assim, podemos pensar nas iniciativas a vários níveis, não é? No organizacional, ao nível das equipas e ao nível do indivíduo, mas também pensando sempre que eu gosto de dar recomendações com base na evidência científica. Portanto, a evidência científica é essencial, essencialmente foca o líder e a equipa. E, portanto, nós sabemos que uma forma de contribuir para a promoção da segurança psicológica é termos um líder, ou então uma chefia, ou um gestor, não é? Que, por um lado, é um exemplo, e, portanto, na forma como age em relação aos seus colaboradores, mostra que os quer ouvir, mostra que se interessa pela opinião deles, reage de forma correta às intervenções inesperadas, por exemplo, uma pessoa que não concorda ou que faz uma sugestão, não é, que não era esperada, portanto, que reage de forma correta. Por outro lado, que procura de facto estar disponível para ouvir os seus colaboradores e para os incentivar também a expressar as suas opiniões. Eu diria que aquela ideia antiga da porta aberta é uma ideia que transmite muito uma possibilidade que viabiliza, por exemplo, pessoas que às vezes podem sentir-se um pouco menos à vontade a expressar o que pensam num contexto mais alargado, mas se sentirem que o chefe está sempre disponível, não é, para ouvir o que tem para dizer, não é? E portanto pode ir abordá-lo ou abordá-la, naturalmente irá fazê-lo sentir que existe esse contexto. E portanto, para além disso, ao nível de equipa e de grupo, não é? Procurar, por um lado, incentivar a que as pessoas digam o que pensam na altura em que acham que devem intervir, independentemente do tipo de situação, mas também temos atenção à forma como reagimos à intervenção do outro. E, portanto, os colegas, às vezes, não é, quando são surpreendidos ou quando alguém faz uma pergunta ingênua, principalmente uma pessoa que está no início de carreira, etc.,
tem uma tendência para reagir de uma forma que, vamos imaginar, ou de uma forma negativa, com um comentário que desvaloriza a intervenção e que até põe em causa os conhecimentos da pessoa, Exatamente. ou então de uma forma mais anedótica, não é? Procurando de alguma forma fazer um comentário Mais irónico, não é? Ou brincadeira, seja, pois, aquilo não que é? nós Com a hoje em dia situação. falamos muito, são microagressões, não é? São pequenos Sim, que comentários. é sentido, exatamente, exatamente, porque portanto, e nessa situação a pessoa, principalmente então quando está no início, não é, vai sentir que da próxima vez que falar, não é, não quer se envergonhar, não quer ser rejeitado, não quer ter consequências e por isso pode optar por simplesmente por deixar de ter uma intervenção. E portanto, o criar um clima de equipa aberto, seguro para as pessoas se expressarem, mas também podemos dizer civil, ou seja, porque basta nós também agirmos de acordo com aquilo que é o que gostaríamos que fizessem em relação a nós e que é boa educação, é meio caminho. Mas também, de facto, dar um feedback, não é? Com uma perspectiva construtiva. Quando são sugestões, ideias novas, criativas, em vez de estar logo a rejeitar, não é? Procurar verificar se essas ideias são implementáveis ou não. Também acredito, por exemplo, que agora com a questão da pandemia e que se fala mais da saúde mental, que as empresas não têm um ambiente, do ponto de vista psicológico, é seguro, as pessoas que estariam em sofrimento sentiriam mais abertura para poderem expressá-lo, e portanto neste aspecto também não é alguém que faz parte de uma equipa ou uma chefia contribuir para criar um contexto em que a pessoa se sente à vontade o suficiente para dizer não estou bem, não é? Eu preciso de ajuda, sem retaliação ou sem... Sem consequências, não é? Desse pedido de suporte ou de ajuda ou de alguma flexibilidade por parte da organização. É exatamente. Portanto, a maior parte das coisas, só para concluir, a maior parte das coisas não tem custo, não é? O mais que poderias ter que fazer em algumas situações, e que eu imagino que possa ser algum tipo de formação, Sim, porque há pessoas que mais naturalmente aprendem por si e há outras que precisam de facto ter consciência do papel que têm e da forma como podem agir. o grande desafio às vezes é que, de facto, quando nós estamos a enumerar aquilo que a ciência nos diz, não é? Que são boas práticas, são, digamos, competências da liderança e que depois, obviamente, têm reflexo nos comportamentos de todos os elementos da equipa, não é? Porque ela acaba por modelar os comportamentos do contexto da equipa. Mas às vezes, quando nós estamos a apresentar isso, que no fundo a ciência mostra que é isso que mais contribui para criar este clima de segurança psicológica e, de facto, depois, obviamente, é aqui um mediador crítico de todos os resultados que estávamos a falar há pouco, quer individuais, quer de equipa, quer da organização como um todo. Parece tudo muito óbvio, não é? Ou seja, a questão é, para os líderes, para as pessoas que gerem equipas, muitas vezes estas regras eles sabem de uma forma que às vezes são teóricas, não é? Não quer dizer que depois consigam manifestar ou ser coerentes ou ser consistentes, não é? E aqui torna-se a grande dificuldade, não é? Como é que as pessoas de facto conseguem ter de forma compreensiva uma conduta e consistente que vá criar estas condições? Porque teoricamente, se calhar todos nós sabemos, não é? O que é uma boa liderança, mas depois na prática há aqui grandes desvios, correto? Ou seja, e é isso que traz depois os grandes desafios que que as organizações vivem, porque na verdade não é possível nem homogeneizar, cada pessoa de facto tem um estilo próprio e às vezes reflete-se na equipa, não é? E na forma como cria ou não estas condições, mas é um grande desafio, não é? Porque às vezes há formação, há programas de desenvolvimento de liderança, mas na verdade às vezes os comportamentos não mudam, não é? Ou seja, não estamos a conseguir criar consistentemente. O que é que tu achas que é aqui o grande desafio? Da tua experiência também de trabalhar com outras organizações? Não, pronto, o primeiro não tem necessariamente a ver com a motivação do próprio, não é? Porque às vezes os líderes podem fazer formação, ou alguém que vai ter responsabilidades pode fazer formação, mas já ter as suas próprias ideias de como é que deve atuar e, na verdade, não estar totalmente receptivo ou receptiva à transferência dos conhecimentos e competências para o seu dia a dia. Mas também pode acontecer, isso sabe-se do que diz respeito à formação e à sua eficácia, que seja uma dificuldade de facto pronto, uma coisa é aprendermos como devemos fazer e depois é de facto conseguirmos aplicar. E portanto aí a forma como a formação é dada pode fazer a diferença, não é? Se a formação for só teórica, naturalmente a pessoa vai ter mais dificuldade em poder fazer a transferência e poder aplicar, não é? E há várias, pronto, abordagens que poderiam ser utilizadas nesse sentido. E depois eu penso que para algumas
para algumas pessoas, principalmente se estamos a pensar em pessoas em funções de FII, tudo, aquilo que hoje em dia se fala de algum mentoring, algum acompanhamento, também seria uma boa ferramenta, porque nós nunca conseguimos, ou seja, as pessoas são todas diferentes e, portanto, nós às vezes até podemos conseguir fazer o nosso melhor com um determinado grupo e por alguma razão, porque, por exemplo, temos uma pessoa que é mais, ou seja, que é espontânea e sincera, mas que é agressiva, não é? Na forma como o faz. E aí temos mais dificuldade em saber como resolver a situação, não é? E, portanto, eu acho que, de facto, a forma de funcionar melhor, para além de se ter a oportunidade da aprendizagem, é ter algum tipo de acompanhamento, que pode ser por alguém que tem mais experiência internamente ou externo, isso por um lado. O também trabalhar essas dinâmicas de equipa, porque nós podemos definir regras e há vários autores que defendem isso, que se definam as regras de funcionamento da equipa, principalmente para situações de tomada de decisão e para reuniões, etc., porque nós às vezes assumimos que todos temos o mesmo pressuposto no que diz respeito ao que é esperado de nós numa reunião, mas às vezes o pressuposto não é aquele que deveria ser, não é? E, por exemplo, temos o pressuposto, aliás, de que não devemos dizer o que pensamos, para começar por ali. Nós acharmos que, por diferentes razões, quando somos mais recentes numa empresa, naturalmente por estarmos há pouco tempo, é melhor eu não dizer nada, não é? E é isso que é esperado de mim. Noutras alturas pode ser, pronto, se eu for falar, pronto, a tal questão, já sei o que é que me vai acontecer. E, portanto, o trabalhar a forma de incentivar a cada pessoa a poder intervir e também a forma como os outros reagem, para além de ter que ser trabalhado pelo chefia, mas também há um trabalho de equipa que é necessário. Mas, pronto, já há alguns colegas nossos, e não sei se vocês também conhecem do vosso trabalho, que oferecem trabalho nesta área e pronto, e penso que quando há vontade, não é? E quando há intenção, acho que é possível implementar, tanto que nós temos uma série de bons exemplos de organizações que não é só a equipa A ou a equipa B, não é? Mas que procurem que toda a organização funcionar dessa maneira. É de facto um desafio, e um desafio maior agora, por acaso um aspecto que eu não referi há pouco, é a questão da diversidade, não é? Porque quanto mais diversos nós somos uns dos outros, maior a probabilidade de não ser tão fácil, não é? Criar esse ambiente, mas é ainda mais importante. Ou seja, pois é É mais importante garantir, para garantir a segunda componente, não é? Não é só ter um ambiente diverso, é depois ter inclusive, então, esta questão da criação de um contexto de segurança psicológica. Silvia, no momento atual, não é? Pós-pandémico, que vivemos com outros riscos, obviamente, e com outras preocupações, tu, como especialista, muitas vezes quando trabalhas com organizações que estão a tomar decisões nesta área da saúde, da área da segurança, o que é que tu neste momento consideras que são as áreas críticas que as organizações têm que trabalhar, que têm que investir, que têm que definir como prioridades de atuação? Da tua experiência, obviamente que os setores são muito diferentes, mas daquilo que achas que neste momento é o que mais as organizações precisam de fazer nesta matéria? Pronto, eu vou pôr um princípio, porque acho que é um princípio que é tão importante, ou seja, que era importante antes da pandemia e que deve continuar a ser importante, que é continuar a ser muito importante fazermos uma avaliação mais ampla dos fatores que são relevantes para o bem-estar das pessoas, e por isso nós temos na nossa legislação os riscos psicossociais, e podemos dizer que a segurança psicológica seria uma componente protetora até dos riscos psicossociais, podia ser um risco se fosse, obviamente, que fosse níveis baixos, mas de facto o avaliar-se os riscos psicossociais que as pessoas experienciam no trabalho, tanto aspectos do trabalho que têm possibilidade de ter consequências positivas, que é muito importante. Porque, e é muito importante e pode variar muito mesmo dentro de uma organização e dentro de uma equipa. E portanto eu acho que isso deve continuar a acontecer. Agora, tendo em conta o que aconteceu com o Covid, claro que a questão que veio para a ordem do dia foi as questões do trabalho remoto, e de se perceber, não é, de que maneira é que o trabalho remoto, querendo nós agora implementar de uma forma mais correta e mais planeada, não é? De que forma é que pode ser implementado de modo a que contribua, quer para o bem-estar, quer para o desempenho das pessoas e que haja uma situação em que todos ganham, não é? O trabalhador e a empresa. E, portanto, a esse nível colocam-se questões como a definição da modalidade do trabalho remoto e o papel que o indivíduo pode ter na tomada de decisão sobre essa modalidade, mas também depois as questões das condições de trabalho quando a pessoa está a trabalhar em casa, não na mesma maneira que se colocou durante o Covid, porque houve aspectos das condições de trabalho
que são, obviamente foram especiais, que foram diferentes, não é? O facto de, por exemplo, termos uma família inteira em casa, incluindo as crianças, não é uma coisa que em princípio se irá repetir dessa maneira, ou pelo menos com frequência, e portanto, mas mais aquela questão mesmo da pessoa ter os meios que precisa e as condições em casa, que muitas das pessoas, digamos que se calhar foi uma improvisação e se calhar o que ainda tem agora ainda não é digamos, do ponto de vista ergonómico não é a melhor Não solução. é o ideal, Depois a não é? questão Até do ponto de vista psicológica, físico. pronto. E depois a questão psicológica também, não é? Porque a pessoa, a interação com os colegas alterou-se, e embora haja vantagens, por exemplo, para a concentração, não estamos a trabalhar perto dos colegas, perdemos a interação diária, perdemos os contactos mais frequentes, e facilmente podemos ter sofrimento psicológico por isolamento, se não houver um cuidado da parte das empresas para lidar com isso. Pronto, e ter as pessoas numa situação em que pode-se perder alguns dos ganhos do trabalho remoto, não é? E por isso é que também muitos pronto, são defensores do equilíbrio na forma como se faz, e não ser no 100% de trabalho remoto ou 100% presencial. Pronto, e depois também estudar fatores, tem vindo a ser algo agora muito alvo de vários estudos, não é? Fatores que são importantes para pronto, manter a motivação, manter a pessoa empenhada, e a forma como a chefia deve fazer o seu trabalho, pronto, que é visto às vezes pelas organizações como um desafio, não é? Porque não há aquele controle direto, mas pensar se de facto que as pessoas o que precisam não é de controle direto. Exatamente, já não era essa uma das necessidades que elas tinham, não é? Elas agora precisam é de Exatamente, de exatamente. acompanhamento. Mas antes, provavelmente, eu diria que em muitos casos, se calhar nem havia essa questão do controle direto colocada como um problema, não é? Mas só quando as pessoas, entre aspas, desaparecem, não é? do local, e não se vê as pessoas, é que parece que há uma necessidade de haver um maior controle direto do que é que as pessoas estão a fazer durante o seu horário de trabalho ou período de trabalho. Portanto, há aqui uma série de desafios muito associados ao trabalho remoto, também alguns associados à tecnologia. Portanto, durante este período eu também tive um projeto relacionado com o stress provocado pela tecnologia, que tanto pode vir da sobrecarga, não é? E houve um dos aspectos que foi muito mencionado durante a pandemia, foi a questão do número de reuniões que se faziam online, e até se falava do Zoom fatigue, não é? A fadiga associada ao Zoom, mas também relacionados com as questões de conseguir ter a competência para fazer tudo o que é preciso com meios que às vezes não estamos preparados para utilizar, em termos de plataformas, em termos de ferramentas, ou as ferramentas não funcionarem, não é? Como era suposto, e portanto questões relacionadas com fatores tecnológicos que têm o potencial não é, de nos causar stress, também tem sido apontado, mas a investigação também tem sempre realçado que isto, para estes dois temas que eu realcei agora como exemplo, que há sempre fatores que podem ter um impacto negativo, e daí também resultar consequências negativas, mas pode haver fatores que contribuem para que haja o oposto, não é? Nós conseguimos ver muitas vantagens da tecnologia em termos de mantermos o nosso trabalho e até mesmo também de eficiência do trabalho por usarmos a tecnologia. Portanto, o equilíbrio é possível, a questão é que temos de estar atentos aos tais fatores que, por um lado, podem ter consequências psicológicas no sentido, vamos dizer, do mal-estar, mas nós não queremos só que as pessoas estejam sem mal-estar, nós queremos que as pessoas estejam engaged, que estejam motivadas, que estejam empenhadas, não é? E para isso é preciso fazer algo mais do que só prevenir, vamos dizer assim, alguns riscos ou alguns problemas. Silvia, é um tema premente, nós vamos continuar aqui a seguir a investigação que tu e os teus colegas produzem, porque necessariamente os desafios que nós temos vindo a enfrentar, não é? Ou seja, e também a aconselhar organizações a tentar trabalhar, identificar e mapear os riscos, como estavas a dizer, de facto temos que nos adaptar, temos que evoluir e obviamente a ciência aqui dá-nos muito conhecimento que nós podemos depois usar no concreto e por isso estamos muito gratos por quem trabalha e quem produz esse conhecimento para nós podermos usar. Olha, terminamos sempre as nossas conversas com uma pergunta um bocadinho mais pessoal, está bem? E a pergunta é: como é que te imaginas a trabalhar em 2030, Silvia? Ok, vou pensar mais ou menos 10 anos, não é? São 8 ou 7. Mas como imagino como? Ou seja, o que é que eu me imagino a fazer? Sim, imagina que vais continuar a trabalhar como estás a trabalhar, há aqui pequenas nuances que tu consegues antever
vão ser ligeiramente diferentes na forma como trabalhas, no conteúdo do teu trabalho? Pronto, ao nível do conteúdo do meu trabalho, não sei se consigo antever, porque se eu fosse antever, por exemplo, há 10 anos atrás, que eu iria me interessar pelo tecnostress, eu provavelmente não ia antecipar, embora eu já estivesse preocupada com os riscos psicossociais, pronto. Mas, e aliás, o tecnostress nem surgiu com a pandemia, surgiu antes da pandemia, mas foi, digamos, um fruto do acaso, porque eu gosto muito de colaborar com pessoas e pessoas de diferentes origens, do ponto de vista de instituições, do ponto de vista de países, e, por exemplo, eu fui trabalhar no tecnostress precisamente porque houve uma pessoa de uma empresa tecnológica do Norte que queria alguém da psicologia e do trabalho para entrar num projeto, e perguntou no ISCTE, acho eu, e me indicaram a mim, e portanto eu de repente, não é, virei-me para aquele tema. E portanto, como eu reajo muito aos desafios que me são colocados, eu tenho alguma dificuldade, embora, tendo em conta os estudantes que eu tenho a fazer tese de doutoramento, saiba que há alguns assuntos que eu vou ter interesse em seguir, não é? E, portanto, tenho uma estudante que está a estudar as questões da civilidade no trabalho, no sentido negativo, da incivilidade, das suas consequências, e da sua importância, e depois também como é que podemos atuar para diminuir os seus efeitos. Tenho outro que está a estudar a Semana dos 4 Dias, que é um tema que está na moda, mas que nós, quando pensámos no projeto, nem sequer se falava ainda. E, portanto, eu acredito que esteja a continuar a fazer investigação em assuntos relacionados com iniciativas práticas, o que é que as organizações, as FIAs, as equipas, as pessoas podem fazer no sentido, por um lado, da prevenção, mas também da promoção da saúde e do bem-estar. Isso, de certeza. Agora, aos temas mais específicos, eu não punha, não tenho coragem de... É possível antecipares ainda? Acho que não, porque precisamente eu tenho esta dificuldade em dizer que não a projetos que acho interessantes, e por isso, pronto, olha, por exemplo, há bocado não referi, mas eu também tenho um trabalho sobre as questões da voz ou do silêncio no trabalho, que são uma das consequências da segurança psicológica, não é? E embora o meu interesse pela voz e pelo silêncio tenha vindo dos meus estudos na área da segurança, porque eu percebi que as pessoas de facto nem todas sentiam que podiam, a tal questão, falar sobre os erros, sobre as falhas, sobre as coisas que não corriam bem, e era para mim claro que uma abordagem preventiva tinha que passar pelas pessoas poderem reportar situações e poderem ter um papel mais ativo. Na altura eu conheço uns colegas que eram especialistas nas questões do silêncio e da voz, e fui também fazer um trabalho de investigação sobre o silêncio e sobre a voz de uma forma mais aberta, portanto, pronto. E por isso, de facto, eu não consigo antever. Ao nível pessoal, pronto, dada a minha idade e considerando que eu estou numa instituição pública, eu de facto vejo-me a continuar a trabalhar como docente universitária. Vejo-me ainda nas 3 valências, portanto ainda me vejo a ensinar, embora talvez com menor número de horas do que tenha vindo a evoluir, não é? Mas provavelmente com menor número de horas, embora o contacto com os alunos e a minha capacidade, mas também necessidade de contribuir para que eles tenham competências nestes temas, que eu sei que ainda há falta de formação ao nível universitário, portanto eu tenho a responsabilidade de também contribuir para a formação dos jovens que fazem licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, e portanto eu vou ter sempre essa necessidade de contribuir por aí, mas também de colaborar com as empresas, porque eu também não estou sempre a colaborar, mas também gosto muito de colaborar com as empresas nesse sentido de ver, eu acho quase como se estivéssemos na missão, não é? E portanto, se eu sei que há uma série de coisas que podem ser feitas para promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, eu sinto que, e sendo trabalhadora paga pelos impostos dos portugueses, vamos dizer assim, eu acho que tenho que dar de volta, não é? E portanto acho que também colaborar com as empresas e pronto. Cá estamos também para assistir e para consumir também aquilo que irás produzir certamente, e estamos juntos neste desafio de tornar as nossas organizações bem mais saudáveis e muito focadas na prevenção, não é? Ou seja, evitar de facto as coisas aconteçam, que os acidentes aconteçam, que os problemas de saúde psicológica ou física se manifestem no contexto de trabalho. Muito obrigada, Silvia, por ter estado connosco. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigada.